Opa, e aí? Beleza, galera? Como é que vocês estão? Deixa a galera entrando aí, daqui a pouquinho a gente começa, tá? Começando agora, gente, começando daqui a pouquinho, tá? Então deixa a galera entrar aí, daqui a pouquinho a gente começa. Hoje a gente vai fazer Enem 2017. A gente finalizou todas as 45 questões de matemática do Enem 2016. Terminamos ontem à tarde. E todos os replays estão lá no meu canal do YouTube, se você quiser rever alguma explicação, tá? Lá no canal do YouTube, que é Kelvin Studies, o mesmo nome daqui, e também tem aqui na bio, também tem aqui na descrição do perfil, lá você encontra as 39 lives que a gente já fez. Então já resolvi mais de 500 questões de matemática do Enem com vocês. Estão todas aqui no íconezinho da descrição do meu perfil. Entrou aqui no meu perfil do TikTok, ali no ícone da descrição tem o meu Instagram de estudos e tem meu YouTube. Então confere lá se você perdeu alguma coisa. Hoje a gente vai começar o Enem 2017, beleza? E o projeto é esse, galera. O projeto é fazer lives todos os dias, 3 horas da tarde, resolvendo matemática com vocês. E eu vou agora fazer o 2017, depois eu parto para o 2018, 2019, 2020 e 2021. Então a gente vai resolver juntos as últimas 6 provas inteiras de matemática do Enem, dia após dia, sempre 3 horas da tarde aqui na live, tá bom? Poxa, galera, já estamos aí com mais de 1000 pessoas. Galera, muito feliz de todo mundo estar aqui. Chegou na live, curte muito a live, tá? Se você puder, já me segue aqui no TikTok, me segue nas outras redes sociais também e curte muito a live. É muito fácil, é só você clicar 2 vezes na tela e isso me ajuda muito no engajamento. Então, curte muito, muito, muito a live aí, tá? Beleza, galera? Posso começar a nossa primeira questão do dia, galera? Primeira questãozinha aqui vai ser a questão 136. Vamos fazer ela junto? Essa daqui é uma questão, acho que considerada difícil, né? Só de bater o olho, ela já provavelmente vai ser uma questão difícil. Vocês querem que eu faça primeiro as questões mais tranquilas e deixe pro final essa questão? Ou vocês querem começar por ela? Comenta aí. O que vocês preferem? Eu posso ir fazendo as questões um pouco mais fáceis ou já posso começar por ela. Vocês que sabem. Pô, então beleza, gente. Vamos começar por ela aqui, então. Ô, Felipe, me dá um sinal aí se você tá na live, cara. Isso, galera. Matemática do Enem 2017. Beleza? Bom, gente, vamos resolver então essa primeira questão aqui. Vamos ver o que essa questão tá falando. Um empréstimo foi feito a taxa mensal de I%, então é uma questão que está falando de juros, né? Então fez um empréstimo a taxa mensal de I%, usando juros compostos, então a questão está falando de juros compostos, em 8 parcelas fixas iguais a P. Beleza, então o que eu sei? Eu sei que tem 8 parcelas fixas a uma taxa I% ao mês, e a gente vai usar juros compostos. E já dá para perceber que é juros compostos, porque em todas as alternativas a gente já tem alguns valores aqui como expoente. Então isso praticamente já indica que seja juros compostos, beleza? O devedor, ou seja, a pessoa que fez o empréstimo, o devedor tem a possibilidade de quitar a dívida antecipadamente. Então ele consegue quitar antecipadamente essa dívida, essas 8 parcelas que ele fez o empréstimo, a qualquer momento, pagando para isso o valor atual das parcelas ainda a pagar. Ou seja, pagar o valor atual da parcela que ainda falta pagar significa que são as parcelas que ele ainda não pagou, né? Após a 5ª parcela, ele resolve quitar a dívida no ato de pagar a 6ª parcela. Ah, beleza. Então, o que significa essa nossa frase aqui, ó? Significa que, lembra que ele tem que pagar 8 parcelas? Ele fez um empréstimo em que ele precisa pagar 8 parcelas.
E ele resolveu pagar tudo na sexta parcela. Então, isso significa que ele pagou, então, na época no dia ali, na época que ele foi pagar a sexta parcela, ele também antecipou e pagou a sétima parcela e ele também pagou a oitava parcela. Beleza? Vocês entenderam até agora? O carinha aqui, ele fez um empréstimo e ele, como devedor, ele resolveu quitar, pagar esse empréstimo com juros antecipadamente. Como são 8 parcelas e ele resolveu pagar tudo durante a sexta parcela, significa que quando ele pagou essa sexta parcela, ele também pagou a sétima e ele também pagou a oitava. Tá bom? Então, essa é a interpretação que a gente tem que ter. Tá? Vamos continuar aqui para entender o que essa questão está falando. Vamos ver aqui, ó. A expressão que corresponde ao valor total pago, então ele quer a expressão que corresponde ao valor total pago por essa quitação do empréstimo é qual? Bom, então vamos interpretar para a gente entender aqui juntos o que está acontecendo aqui. Bom, gente, como que eu posso pensar isso daqui? Eu posso pensar o seguinte, ó. Vocês concordam comigo que nessa sexta parcela aqui, eu posso falar que o valor é o valor P, tá bom? Então, a sexta parcela, valor P. Você concorda comigo que na sétima parcela, a gente vai ter o valor P vezes 1 mais I, tá? Vezes 1 mais I dividido por 100, isso elevado a 1. Porque é um mês de juro composto. Lá na parte de matemática de juros compostos, a gente tem o seguinte, galera. Vou até escrever para vocês aqui, para vocês irem acompanhando a linha de raciocínio. Lembra que na fórmula de juros compostos a gente tem que o montante é capital inicial vezes 1 mais I elevado a T? Essa daqui é a nossa fórmula para calcular o montante lá nos juros compostos. Então, a gente tem essa formulinha aqui. O montante, que é o resultado final, é o capital inicial vezes 1 mais o I elevado a T. Esse C0 é o capital inicial, esse 1 significa que já é o seu 100% de determinado mês ali, o I é a taxa de juro que está sendo incidida sobre o capital inicial e o T é o tempo em meses. Então, se a gente tem essa formulinha, significa que no nosso problema, se eu chamei de P a sexta parcela, a sétima parcela vai ser esse P, que corresponde então ao valor do capital inicial, e aí a gente tem esse 1 mais I%. Por que é 1 mais I%? O 1 significa 100%, que é o próprio P, é o valor anterior, é o valor do mês 6. Esse mais I% é essa taxa mensal de I%. Por isso que eu faço 100% mais I%. E por que está elevado a 1? Porque a gente está falando de um mês antecipado, que é esse sétimo mês que ele pagou ao mesmo tempo que pagou o sexto mês. Então, continuando a resolução, pela mesma lógica, esse oitavo mês aqui, ele vai ser o P mais isso daqui. Na verdade, o oitavo mês, ele vai ser o seguinte, ele pagou tudo isso junto. Então, se eu fosse colocar um aumento nos juros compostos para o oitavo mês, seria o nosso P, 1 mais I%, que é o 100%, mais a taxa de juros, agora elevado a 2. Por que é elevado a 2? Porque esse daqui é o segundo mês que ele antecipou. Tá bom? Esse valor aqui, ó, é o segundo mês que ele antecipou em relação ao sexto mês. Então, no final das contas, ele pagou esse valor primeiro aqui que eu chamei de P, ele pagou o sétimo mês que eu chamei de P vezes 1 mais I% elevado a 1, e o outro que é exatamente igual, só que elevado ao quadrado, porque são 2 meses, beleza? Juros compostos. Só que, presta atenção, gente, essa lógica que eu fiz aqui era para aumentos em juros compostos, tá? Era para aumentos, essa lógica ela é para aumento em juro composto. Significa ali que ele tem um capital inicial e aí, com o passar dos meses, esse valor vai aumentando com essas porcentagens e esses expoentes. Porém, você precisa interpretar o que nessa questão? Essa questão ela é difícil porque você tem que interpretar o contrário disso. Ou seja, na verdade, como que você tem que entender essa questão aqui? Tá vendo que esse sexto mês era quando ele foi pagar. Você concorda comigo? Se ele pagou a sétima e a oitava parcela, ele pagou essas duas aqui, ó, antecipado, se ele pagou antecipadamente,
significa que ele conseguiu, então, o desconto, né? Significa que ele vai conseguir um desconto. Presta atenção comigo. Se fosse para ele pagar exatamente na data, exatamente a sexta, quando ela tem que pagar a 7ª parcela, quando ele for pagar ali o empréstimo, e a 8ª, ele pagaria dessa forma aqui, com o aumento. Agora, só que lembra que ele pagou tudo na 6ª parcela? Se ele pagou tudo na 6ª parcela, a 7ª e a 8ª, elas foram antecipadas. Se elas foram antecipadas, elas não tiveram esse aumento. Não tiveram, porque não deu tempo ainda. Chegou no 6º mês, ele já pagou a 7ª e a 8ª junto com a 6ª. Ele não esperou chegar na 7ª nem na 8ª, então não existe esse aumento aqui. Ou seja, é como se ele conseguisse, então, um desconto nessas parcelas. Estão compreendendo a linha de raciocínio? Então, dentro dessa linha de raciocínio, como que a gente pode interpretar essa questão? Que, na verdade, eu preciso fazer o processo inverso. Tá vendo que esse meu processo aqui, ó, do aumento, eu tô fazendo multiplicações. Como ele pagou antecipado, esse desconto aqui, ó, o processo inverso da multiplicação é a divisão. Por isso que, pagando antecipado e tendo desconto, na verdade, tá vendo que tá sempre dividido. Tá bom? Então, é essa lógica aqui, só que em vez de ser multiplicado, não é aumento, ele pagou antecipado e conseguiu esse desconto. Então, na verdade, eu uso divisão. E eu sei que é uma questão difícil, gente. Então, se vocês realmente não estiverem entendendo, eu peço desculpas, mas essa é a explicação, é uma questão difícil, tá? Mas o Enem, ele não é só assim. Essa daqui é uma das mais difíceis da prova, não se preocupa, o Enem não é inteiro assim, tem muita questão fácil. Eu tô resolvendo fazer por ela porque vocês pediram para começar por ela, beleza? Foi a questão mais difícil de 2017. Então não se preocupa, depois eu reexplico se precisar, tá? Ó, continuando essa lógica aqui, como que a gente vai fazer então? Se eu tinha... Ó, presta atenção, se eu tinha isso daqui para aumentos, como ele pagou antecipado, ele conseguiu desconto. Se aqui eu fazia o processo de multiplicação pela fórmula dos juros compostos, o oposto de multiplicação é divisão. Então, na verdade, quanto que ele pagou no 6º, no 7º e no 8º? No 6º, ele pagou P, no 8º, no 7º mês, ele pagou o P, só que dividido por 1 mais I%, dividido por 1 mais I%. Eu estou fazendo simplesmente o processo inverso da multiplicação, que é a divisão, beleza? Então, ao invés de pegar a parcela do mês anterior e multiplicar pelo aumento, eu estou dividindo porque ele pagou de forma antecipada, tá bom? E aí, no 8º mês, é exatamente a anterior, 1 mais I%, que é o 100% mais esse aumento, só que no denominador, na divisão, elevado aqui ao quadrado. E aqui estava elevado a primeira. Beleza? Então, continuando essa nossa resolução, como que a gente pode fazer agora? Perceba que eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar esse meu Pzinho aqui, eu posso pôr em evidência. Sempre na matemática, quando eu tenho termos iguais, eu posso pôr em evidência. Então, colocando isso aqui em evidência, vai ficar o P que multiplica P dividido por P. Lembra, para colocar em evidência, eu divido por aquilo que eu estou pondo em evidência e dá o outro resultado. Então, P dividido por P vai dar 1, mais P dividido por P vai dar 1. Agora, o P dividido por isso tudo aqui, na verdade não dá a divisão. Então, quando não dá, você simplesmente reescreve aqui embaixo. Então, embaixo vai ficar 1 mais I% mais P dividido por P vai dar 1 no numerador. E aqui embaixo eu reescrevo isso daqui, beleza? Então, vai dar 1 mais I% ao quadrado. Então, dessa forma, a gente tem a nossa resposta, tá? Dessa forma, a gente tem essa nossa resposta aqui. Deixa eu só fechar o colchete que eu tinha aberto aqui. Colchete não, né? Isso, colchete, tá certo. Então aqui a gente tem a nossa resposta. E essa resposta é exatamente a resposta da letra A, tá bom? Exatamente aqui a letra A.
Galera, ó, eu sei que é difícil, então eu vou reexplicar de forma rápida. Eu peço que você preste muita atenção, porque essa foi a mais difícil do Enem, e a gente está começando pela mais difícil. Então, não se assuste, o Enem não é inteiro assim. Tem um monte de questão no Enem que você resolve com regra de 3, com porcentagem, com interpretação, com estatística, muita questão fácil. Essa foi a mais difícil da prova no ano de 2017. Então, não se assuste com ela, tá? Então, eu vou reexplicar para vocês entenderem. Tá bom? A lógica dela, depois que você entende, não se torna tão difícil assim, tá? Vamos aqui que eu vou reexplicar para vocês entenderem, tá bom? Preciso que vocês prestem atenção, tá? Ó, o que você precisava saber para resolver essa questão? Primeira coisa de tudo, você tem que lembrar dessa formulinha de juros compostos. Lembrou da fórmula? Você vai interpretar a fórmula e você vai saber que dentro desse padrão de fórmula, esse valor de 1 mais i elevado ao tempo significa o seu aumento, tá? Significa o seu aumento. E aí a lógica é a seguinte, ele ia pagar 8 parcelas, tá? 8 parcelas. Se ele tem que pagar 8 parcelas, e a questão está me dizendo que ele pagou tudo na 6ª parcela, significa que ele pagou a 7ª adiantado e a 8ª parcela adiantado. Então, o que significa? Presta atenção comigo. Vamos supor que no 6º mês, vamos supor que o 6º mês é dia 1º de junho, ele pagou o 6º mês. No dia 1º de julho, ele pagou o 7º mês. No dia 1º de agosto, ele pagaria o 8º mês, a 8ª parcela. Se ele fizesse assim, como a gente está dentro de uma lógica de juros compostos, ele ia pagar juros. Ele ia pagar juros acumulados tanto na 7ª parcela, como juro acumulado na 8ª parcela. Ele ia pagar muito mais caro. Só que aí, na 6ª parcela, ele resolveu quitar a dívida no ato de pagar a 6ª parcela. Ele quitou a dívida. Então, quando chegou, no meu exemplo, no dia 1º de junho, ele pagou tanto a 6ª, que eu chamei de P, só que ele pagou a 7ª e a 8ª também. Para que dessa forma ele não tivesse os juros da 7ª e da 8ª parcela. Então, se com os juros ele pagaria isso daqui, dentro de uma multiplicação por conta da fórmula dos juros compostos, para eu saber quando ele não precisou pagar os juros, porque ele pagou adiantado, ao invés de eu fazer multiplicação, eu simplesmente faço uma divisão. Porque a divisão ela é um processo oposto da multiplicação, assim como a raiz quadrada e a exponenciação, assim como adição e subtração, são processos inversos. Então, se ele pagou P no 6º mês, na 6ª parcela, esse valor inteiro aqui da 7ª e esse valor inteiro da 8ª são dois valores sem aqueles juros. Isso daqui é sem os juros. Tá bom? Então, sem os juros, ele conseguiu pagar dessa forma. Ao invés de multiplicar pelos juros, a gente divide. E aí, eu só fiz aqui a matemática básica. Eu peguei o meu P e coloquei em evidência, porque existe um P aqui, o P aqui e o P aqui. E aí eu faço P dividido por P, dá 1. Sempre no P dividido por P, eu vou ter 1 aqui nos numeradores. E embaixo, como é diferente do P, eu simplesmente repito. Não dá para colocar em evidência isso aqui, porque não tem o fator aqui. Beleza? Então, esse processo de pôr em evidência é matemática básica, tá? Eu não estou falando da questão como um todo, só esse processo de pôr em evidência o P. Isso é matemática básica, tá? Beleza, gente? Fechou a questão? Eu sei que a questão é difícil, ela era a mais difícil da prova do Enem 2017. Então, fiquem calmos quanto a isso, tá? Fiquem calmos. Mas essa é a explicação para essa nossa questão aqui, tá bom? Galera, repetindo, colocaram alguma coisa em evidência é matemática básica, tá? Colocar em evidência é matemática básica. Eu não falei que a questão ela é de matemática básica e que a questão é super fácil. Não confunda básico com fácil, tá? Matemática básica é matemática que te dá a base, não necessariamente é fácil. Tanto é que juros compostos a gente vê em matemática básica, inclusive. Gente, beleza? Certinho essa questão? Conseguiram pelo menos entender a linha de raciocínio? Conseguiram pelo menos entender que se ele pagou a parcela adiantado, a parcela não sofreu juros. Se não sofreu juros, ao invés de eu multiplicar pelos juros, eu simplesmente dividi. Tá bom? Eu sei que tem gente que entendeu, sei que tem gente que não entendeu, mas essa era a mais difícil do Enem 2017, por isso que ela é bem complicadinha, tá bom?
Galera, lembrando, tá? Lembrando de uma coisa. Se você quiser rever a explicação, eu vou colocar lá no canal do YouTube. Aqui na descrição do meu perfil do TikTok tem o meu Instagram de estudos, então me segue lá no Insta de estudos, tem muito conteúdo legal pra você, eu mostro minha rotina de estudos, eu sou vestibulando de medicina, eu quero ser médico um dia, então eu estudo muito diariamente, eu coloco lá posts para agregar nos estudos de vocês. Hoje eu coloquei um quiz de matemática lá nos stories, então me segue aqui no Insta rapidinho, que tem muito conteúdo legal pra você. E se você ficar em dúvida em alguma questão, você pode me perguntar por lá também, tá? E lá nos stories, depois eu vou colocar o link salvo dessa live, tá? Então me segue lá. Galera, deixa eu perguntar pra vocês. Eu vou perguntar antes, pra vocês depois não falarem que ela é super difícil. Vocês querem que eu faça essa questão agora, que ela também é de logaritmo e é uma questão difícil? Querem que eu faça ela ou querem que deixe pro final? Eu tô perguntando isso porque às vezes eu faço uma questão difícil e aí vocês às vezes não vão entender, vão ficar com dificuldade, sabe? E às vezes até sai da live porque é uma questão difícil. Querem que eu deixe pra depois ou já faça agora? Ixi, galera, vocês estão bem divididos. Um monte de gente falando faz agora e várias pessoas falando pra fazer depois. Galera, eu vou fazer agora, tá? A maioria dos que eu li ainda tá falando pra fazer agora. Eu vou fazer ela agora e eu vou explicando pra vocês. E o importante é vocês entenderem a linha de raciocínio, pode ser? Eu vou seguir na sequência as questões aqui do Enem. Só deixa eu passar uma ideia pra vocês. Se você estiver fazendo o Enem, galera, não faz na ordem. Não faz na ordem. Essas questões aqui, ó, essa daqui de log e essa aqui de juros compostos, elas são difíceis. Se você fizer, primeiro que às vezes você não consegue fazer, e se você fizer, você vai acabar perdendo, não perdendo ponto, mas você deixa de ganhar muitos pontos se você acertar elas e você errar as fáceis. Então, dica pro Enem, vai fazer o Enem? Faz todas as questões fáceis primeiro. Não vai na ordem. Eu vou resolver aqui a prova na ordem, mas no Enem mesmo, faz todas as fáceis primeiro, depois as médias e deixa as difíceis no final, beleza? Vamos aqui para essa questão então. Vou pegar uma folha porque ela vai ser mais extensa. E lembrando, gente, todo mundo que puder e quiser me mandar presentinho aqui na live como forma de agradecimento, manda presentinho aí pra mim, beleza? Eu faço a live totalmente de graça aqui pra vocês, imprimo o material, tiro 1h30 do meu dia pra explicar pra vocês, porque eu amo ensinar aquilo que eu sei. Então, se você pode, tem condições, pode me mandar presentinho também, que eu sempre recebo eles de coração, beleza? Tamo junto. Vou pegar uma folha aqui pra gente resolver ela, então. Bora lá, galera. Vou fazer essa questão aqui. Vamos lá. Vamos entender o que ela tá falando. Lembrando que provavelmente vai ser uma questão difícil, tá? Então vamos por parte para vocês entenderem. As propriedades de logaritmo que eu usar, eu vou explicando também, beleza? Para realizar uma viagem dos sonhos, uma pessoa precisava de um empréstimo no valor de 5 mil reais. Para pagar as prestações, dispõe de no máximo R$ 400 por mês. Então, beleza, ele quer fazer um empréstimo de 5 mil, só que ele só tem no máximo 400 por mês. Para esse valor de empréstimo, o valor da prestação P é calculada em função do número de prestações N. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos P é igual a 5 mil vezes 1,013 elevado a N vezes 0,013, tudo isso dividido por 1,013 elevado a N menos 1. Então, essa daqui é uma função. Por que é uma função? Toda vez que você tiver na matemática duas incógnitas e todos os outros valores constantes, é uma função. Função nada mais é que relacionar algo com outro algo. O que está sendo relacionado aqui? O que está sendo relacionado? Está sendo relacionado o P, que é o valor da prestação, e o N, que é um número de prestações. Então, o valor de uma prestação e o N, que é o meu número de prestações. É uma função porque eu estou relacionando as duas de acordo com isso aqui.
E aí aqui, ó, tá falando aqui, ó, pra gente, se necessário, utilizar 0,05 como aproximação para log de 1,013, esse outro número para log de 400 e esse outro número para log de 335. Tá, são só umas informações que a gente vai usar. E aqui qual que é a nossa pergunta? De acordo com a fórmula dada, qual que é o menor número de parcelas? A nossa pergunta é, qual que é o n? Qual que é esse nosso n aqui, de acordo com isso daí? Então, como que a gente vai resolver, galera? Presta atenção. Ele quer saber o n e ele me deu esse negócio gigante esquisito aqui. Primeira coisa é a gente substituir e entender o que é esse P. Lembra que o P era o valor da prestação? Se está dizendo ali, ó, que ela pode gastar no máximo 400 por mês, eu quero que vocês comentem aí qual que é o valor do meu P. O que eu coloco nesse meu Pzinho aqui para a gente começar a questão? Comenta aí que eu quero ver se alguém consegue interpretar e entender isso. No máximo, é 400 por mês. Então, onde eu coloco, o que eu coloco nesse P aqui? Eu não coloco 400, galera. Eu não posso fazer uma igualdade, tá? Não posso. Vamos ver aí se alguém tem alguma ideia. Aproximadamente 400. Ó, eu li uma dica para vocês, vai usar inequação, tá? Vai usar aquela lógica de maior igual ou menor igual. E eu já li alguém falando alguma coisa aí sobre isso. Então, gente, ó, na verdade, eu vou fazer o seguinte, ó. No lugar do meu P, esse meu P, ele precisa ser menor ou igual a 400. Menor ou igual a 400. Gente, quase lá. Eu vi aqui que muitas pessoas quase acertaram. É menor ou igual a 400, tá? Se eu digo que eu posso usar no máximo 400, significa que a minha parcela, o máximo dela é 400, mas ela pode ser menor. Conseguiram entender isso? O meu P, ele é menor ou igual a 400. Ele pode ser 400 porque é o máximo que eu posso gastar por mês, mas ele pode ser menor do que 400. A única condição é que não pode ser maior do que 400. Se falou aqui, ó, que o máximo é 400, não pode ser maior do que 400. Então, o meu P, ele é menor ou igual a 400. Gente, ainda não tem o valor exato para o P. Você sabe que o P é menor ou igual a 400, beleza? Só isso, galera, só isso. Menor ou igual a 400, é a minha prestação. Eu posso pagar no máximo 400, então ele tem que ser menor ou igual a 400. Bom, então, onde tem esse meu Pzinho, onde tem o meu P, eu posso colocar esse negócio grandão aqui. Então vai ser o seguinte, galera. Eu posso falar então que 5.000 vezes 1,013 elevado a n vezes 0,013 dividido por 1,013 elevado a n menos 1, isso, na verdade, é o nosso P. Então, isso vai ser menor ou igual a 400. Vocês entenderam o que eu falei, galera? Comenta se vocês entenderam. Aonde tinha esse meu P aqui, eu vou até grifar, aonde tinha o meu P, eu coloquei 400. Beleza? Vão acompanhando. Eu vou bem devagar para a gente entender. Então, onde tinha ali o meu P, eu coloquei 400. Tá vendo que o 400, ele tá com a boca aberta para ele? Tá vendo que o 400 é maior ou igual a P? Por isso que eu coloquei a boquinha aberta aqui pro 400. Tá? O 400 é maior ou igual ao P. E o P é tudo isso daqui. Porque aqui é uma igualdade. Se aqui é uma igualdade, onde tem P, eu coloquei 400 maior ou igual. Não é uma igualdade. Tá vendo que tem o sinalzinho de maior ou igual. Daqui para cá, maior ou igual. Ou daqui para lá, menor ou igual. É uma inequação. A gente virou uma inequação exponencial, digamos assim. Tá? Gente, é simples. Só onde tinha o P, eu coloquei 400. Vamos continuar, então. Agora, o que eu posso fazer? Agora eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso
Vamos pensar o que eu posso fazer aqui. Eu posso pegar esse meu valor aqui, ó, esse meu aqui embaixo, e eu vou passar multiplicando o 400, tá? Vou fazer vezes aqui. Vão comentando, vão respondendo, se ajudando aí, galera. Então eu posso falar aqui, ó, 500 vezes 1,013 elevado a n vezes 0,013 é menor ou igual a 400 vezes 1,013 elevado a n menos 1. Beleza? Onde tinha o meu denominador, eu passei multiplicando aqui. Se ele está dividindo, ele pode passar multiplicando 400. Agora eu posso fazer uma distributiva aqui. Posso fazer uma distributiva. Propriedade lá da matemática básica de multiplicação. A vezes A menos B, eu posso falar que é AB menos AC. Então isso aqui vai dar 5.000 vezes 1,013 elevado a n vezes 0,013 menor ou igual a 400 vezes 1,013 elevado a n menos 400. Beleza? Só fiz a minha multiplicação aqui, a minha distributiva. O que eu posso fazer, gente? Eu posso transformar... Ó, presta atenção que eu vou fazer. Eu posso transformar esse meu 0,013 em 13 dividido por 1.000. Todo mundo concorda que 0,013 é 13 dividido por 1.000? Por que eu fiz isso? Se eu fizer isso, eu posso simplificar esse meu 1.000 aqui com esse meu 5.000. E aí aqui ficaria 5. 5 vezes 13 vai dar, então, 65 vezes 1,013 elevado a n é menor ou igual a 400 vezes 1,013 elevado a n menos 400. Todo mundo entendeu o que eu estou fazendo? Eu tô manipulando, eu tô mexendo. Tô manipulando, galera. 0,013 é 13 milésimos. 13 milésimos eu consigo simplificar esse 1.000 com esse 5.000 e ficou 5 vezes 13 só, que deu 65. Então vamos continuar aqui para ver o que mais que a gente pode fazer. Tá vendo que eu tenho? Tá vendo que eu tenho esse valor aqui, ó? Eu tenho esse daqui, ó, que ele é igual a isso aqui. E os outros são valores numéricos. Então eu posso deixar tudo de um lado igual do outro. Se eu fizer isso, tudo de um lado igual do outro, eu posso escrever, então, eu posso passar esse menos 400 aqui lá para o lado esquerdo, e eu posso pegar esse 65 vezes 1,013 AN para o lado direito. Então eu vou ter o menos 400, ele vai 400 positivo, menor ou igual. Agora eu repito esse 400 aqui, 400 vezes 1,013 elevado a n, e esse meu 65 vezes isso vai ficar, ele é positivo aqui, né? Ele vai ficar negativo, menos 65 vezes 1,013 elevado a n. Galera, comenta se vocês estão entendendo o que eu estou fazendo. Esse meu valor inteiro eu passei lá para o outro lado. E esse meu valor de 400 eu passei para a esquerda. O 400 ele ficou positivo e o 65 ele ficou negativo. Tá, agora por que eu fiz isso? Olha que legal. Tá vendo que eu tenho 400 vezes isso e 65 vezes isso? Vamos supor, se eu chamasse isso daqui de x, tá vendo? Se eu chamasse isso aqui de x, não seria 400x menos 65x? Eu não poderia falar que é 335x? Então, na verdade, se eu ir pela mesma lógica, eu posso então falar que é 400 menor ou igual a 335 vezes 1,013 elevado a n. Olha como a matemática é bonita, galera. Se esse meu número elevado a um expoente, vamos supor que ele fosse x, eu não posso simplesmente fazer 400x menos 65x, que daria isso? Então, 400 vezes isso menos 65 vezes isso é 365 vezes isso. Agora,
a gente chegou nessa nossa expressãozinha aqui. E aí a gente vai usar logaritmo. Por que eu vou usar logaritmo? Porque eu preciso descobrir o meu expoente n. Então eu vou falar então, ó, que o log de 400 é menor ou igual a log de 335 vezes 1,013 elevado a n. Agora chegou o nosso logaritmo na história. Tudo isso para a gente chegar no logaritmo, porque eu tenho uma incógnita no meu expoente que eu não consigo descobrir. Então eu aplico o log dos dois lados. Beleza? Vamos continuar então o nosso processo de resolução. Agora, o que eu posso fazer? Lembra que na matemática o log de um produto é a log da soma. Lembra? Se eu tenho log de A vezes B, eu posso falar que isso é logaritmo de A mais o logaritmo de B. Vocês lembram disso? Pera aí, gente, voltei. Vocês lembram disso? Log de A vezes B é log de A mais log de B. Então, onde tem isso daqui, eu posso abrir em dois logaritmos. Então, vai ficar log de 400 menor ou igual a log de 335 mais log de 1,013 elevado a n. Onde tinha minha multiplicação, eu abri numa soma. Agora, tem uma outra propriedade que a gente chama de regra do tombamento. Esse meu expoente n, eu posso, tombar ele aqui, ó. Eu posso tombar ele na frente do meu logaritmo. Então, eu posso falar aqui, então, que eu tenho log de 400 menor ou igual a log de 335 mais n vezes o log de 1,013. Isso mesmo, Valnei. A gente pega esse n aqui, ó, e dá um peteleco nele aqui, ó. Ele cai na frente do log. O comentário da Ana. Quem tá tombado é eu. Melhor comentário. E eu falei, gente, quando eu tava começando a questão, tinha 1.200 pessoas na live. Agora tem 700. Por quê? A galera às vezes não aguenta a pancada aqui, gente. Então, vamos continuar. Agora, olha isso, gente. Depois de fazer tudo isso, que vai entrar isso daqui, ó. Log de 1,06, a gente aproxima para isso. 2,602 para log de 400 e 2,525 para log de 335. Então, vamos mudar isso daqui, ó. Onde tem log de 400, eu vou pôr 2,609. Então, 2,602... onde tem log de 335, eu vou colocar 2,525, menor ou igual a 2,525, mais n vezes, onde tem log de 1,013, o log de 1,013 é 0,005, 0,005. Lembrando, essas duas questões que eu estou fazendo, elas são as mais difíceis da prova do Enem 2017. O Enem colocou de sacanagem as duas primeiras questões as mais difíceis, entendeu? Por isso que muita gente já acha o Enem difícil e desiste. Se você vê na hora da prova uma questão assim, já pode eliminar, tá? Eliminar sim, eu digo, já pode pular para frente, depois você tenta fazer no final. Bom, agora ficou mais tranquilo, é só a gente descobrir o valor do N. Tá? Como que eu posso fazer isso aqui, então? Esse meu valor aqui, ó, eu vou passar para o lado esquerdo. Então, ficou 2,609 menos 2,525 menor ou igual a 0,005N. Galera, quanto que dá isso daqui? Se vocês puderem me ajudar aí. Para eu não perder mais tempo fazendo conta, quanto que dá 2,602 menos 2,525? É 0,77, né? Não, 0,0777? Essa subtração aqui. É 0,077, né? É isso, né? Eu fiz de cabeça aqui, mas confirma aí para mim. É menor ou igual a 0,005N. Então, vamos só finalizar a nossa conta, então. O nosso N
ele vai ser... Ó, tá vendo que o nosso n, ele tá do lado direito. Então, é maior ou igual, tá vendo? Maior ou igual. Então, o n é maior ou igual a 0,077 dividido por 0,005. Então, o nosso n vai ser maior ou igual. Alguém faz essa conta para mim? Na verdade, aqui vai ser... Se eu multiplicar por 1.000 e por 1.000, é 70... Estão ouvindo? Sai da live e entra de novo. Vê se vocês vão ouvir. Voltou? Voltou? Nossa, graças a Deus, caí a live depois de tudo isso daqui. Nossa, eu rasgo essa folha. Tá, então beleza, galera. Voltou. Então, depois de fazer tudo isso, a gente descobriu a nossa parcela, que é 15,4. Porém, se o nosso n deu maior ou igual a 15,4, qual que é o menor valor inteiro da nossa parcela? O menor valor inteiro vai ser 16. Tá, 16. Então, a resposta aqui da nossa questão, o menor número de parcelas cujo valor não compromete o limite definido é 16. Não pode arredondar para 15, tá? Precisa ser o menor valor inteiro, só que o 15 não pode ser, porque o 15 ele seria arredondando para baixo, e precisa ser para cima, entendeu? Vocês entenderam, gente? Essa questão era mais fácil pular. Eu ainda não estou estudando medicina, tá? Eu sou vestibulando. Eu estudo para Enem e para vestibular, continuo focado, estudando, mas eu acertei no último Enem quase 40 em matemática. Eu errei 6 questões. E por ter ido bem, ter um desempenho legal e tirar mais de 800 em matemática, eu vim fazer as lives e ajudar a galera com os meus perfis de estudos, tá bom? Isso, ó, a gente encontrou o nosso N, tá vendo? O N, ele tem que ser maior ou igual. Não existe a parcela quebrada aqui. Não tem a parcela quebrada. Então, na verdade, dentro desse maior ou igual, a gente precisa usar somente o maior. A interpretação é essa. N maior ou igual a 15,4. Mas aí você pergunta, tá, mas então o N não pode ser 15,4? Não. Por quê? Porque não existe um valor de parcela pela metade. Então, na verdade, a gente pega esse maior ou igual e interpreta ele como sendo simplesmente maior. E o único valor mínimo maior do que 15,4 é o 16. Beleza? Gente, tira um print dessa questão. Essa questão merece vocês tirarem um print para tentar resolver sozinho, tá? Tira um print aí da questão e tenta resolver sozinho. A questão está completa, detalhada, com tudo aquilo que precisa para nossa resolução. Então, eu vou dar uns 10, 15 segundos. Todo mundo que quiser, tira o print aí da questão. Tira o print da resolução e aí, se você quiser pesquisar... Aliás, eu já coloco a questão ali também para você tirar um print. Tenta fazer sozinho, gente. Essas questões difíceis, quando você tenta fazer sozinho e entende, ela expande muito o seu intelecto, ela expande seu conhecimento, ela faz você pegar questões que são mais fáceis e acharem ainda mais fáceis, sabe? E questões que são às vezes média e difícil passam a se tornar mais acessíveis para vocês, beleza? Então, essa é a resolução. E se você, então, quiser tirar print, essa aqui foi a questão que a gente fez. Eu acredito que é a segunda questão mais difícil do Enem. Então, tira print aí da questão agora e tenta resolver. Se você não conseguir, olha lá no meu YouTube que eu vou colocar a resposta lá também, tá? Eu vou salvar a live aqui do TikTok e vou subir lá no meu YouTube. E onde que você encontra o meu Instagram de estudos e o meu YouTube? Aqui na descrição do perfil. Só clicar no íconezinho ali da bio que você é redirecionado lá pro meu Insta de estudos ou pro YouTube, onde eu tenho mais de 30 lives salvas lá, ajudando vocês. Então, galera, marca aí, live todo dia, 3 horas, tá bom? Todo dia, live 3 horas da tarde. A gente faz 1 hora, 1h15, 1h30 resolvendo matemática. Então, fechou? Essa foi mais uma resolução para vocês. Vamos aqui já com gás e força total para a questão 138? Bora para mais uma?
Galera, eu não tô vendo vocês curtirem a live, gente. Eu tô com 40 mil curtidas só. Não que eu tô reclamando, longe disso. Mas já teve live que bateu 200 mil. Curte muito a live aí. Vamos tentar bater aí pelo menos 50 mil curtidas durante essa próxima questão aqui, tá? Vamos aqui para a questão 138, aparentemente uma questão mais fácil. Vamos ler aí e vamos entender o que essa questão está falando. Raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago, formando um ângulo X com a superfície. Beleza, então eu tenho aqui o meu Sol, aqui é a minha superfície, o meu solo, e esse raio está incidindo sobre a superfície e está fazendo um ângulo X. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja de aproximadamente isso daqui. L de x é igual a K vezes o seno de x. Tá bom? Galera, deixa eu só marcar aqui para vocês não se perderem. O que eu tô fazendo, tá? Enem 2017. Prova azul, tá? Prova azul. Todas as provas que eu faço são sempre azul. Enem 2017, prova azul. Aplicação regular. Beleza? Enem 2017, prova azul, aplicação regular, matemática. Então, para quem quiser acompanhar, é só pesquisar lá no site do INEP, que tem todas as provas e gabaritos anteriores do Enem, tá? Então, recapitulando essa questão, simplesmente ela nos deu essa funçãozinha aqui, ó. L de x é igual a K vezes o seno de x. Por enquanto, resolução só de matemática, tá? Mas eu posso trazer resoluções de outras matérias também e de ciências da natureza, inclusive. Gente, vamos terminar aqui então. Ele nos deu essa funçãozinha e está dizendo aqui, ó, que o K é uma constante e supondo-se que x está entre 0 e 90. Tenho sim, o meu Instagram está aqui na descrição do perfil, aqui no íconezinho da bio. Tem o meu Insta de estudos lá. Quando o x é igual a 30, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual do valor máximo? Tá, então primeiro eu tenho que descobrir o valor máximo para depois saber quantos por cento que ela se reduz. O valor máximo, como que eu uso? Gente, isso aqui vocês vão ter que lembrar. Para qual ângulo que eu tenho o valor máximo de seno de x? Tá? Aqui, ó, eu tenho L de x é igual a K vezes o seno de x. Como que eu sei qual que é o meu valor máximo? Quando que eu sei que o seno de um ângulo, ele é máximo? Qual que é o maior valor do seno? Quanto que ele vale, o maior valor do seno? Você precisa lembrar lá no ciclo trigonométrico, tá? Exatamente, Guilherme, quando o seno é de 90, vale 1. Então, lembra, a questão até falou, ó, que o ângulo ele vai de 0 a 90. Então, quando eu tiver o L de 90, isso vai ser K vezes o seno de 90 graus. O seno de 90 é o maior ângulo para o seno, é o maior valor para o seno. Então, eu simplesmente troquei o x por 90 para saber qual que é o máximo. Fazendo dessa forma, a gente tem que o L de 90 ele vai ser K vezes. Quanto que é seno de 90? O seno de 90 vale 1. Então, 1 vezes o K é o próprio K. Beleza? Então, o L de 90, que é o máximo, é o próprio K. Aí a questão pediu para a gente trocar o x por 30. Para a gente trocar o x por 30, a gente vai fazer então o L de 30 é igual a K vezes o seno de 30. O seno de 30 é meio, né? Se você precisa decorar, precisa aprender. O seno de 30 é meio. Então, o nosso L de 30 vai ser K vezes meio, que dá K sobre 2. Então, beleza. A gente já descobriu o L30 e o L90. Tá perguntando aqui, ó, que quando o x é 30, ela se reduz a qual percentual do valor máximo? Galera, antes não era K. Depois disso, não ficou K sobre 2? Então, quanto que se reduziu? Se reduziu K menos K sobre 2. É o que se reduziu. E se eu tinha 100% e agora eu tenho metade, significa que a minha redução foi de 50%. Então, na verdade, o K sobre 2 representa 50%. Então, a minha redução foi de 50%. Tá bom? Questãozinha bonita também. Então, aqui, letra B é a nossa resposta, tá bom, galera?
Essa aqui fica sendo a resolução da nossa terceira questão, tá? Todo mundo entendeu? Vocês ficaram com alguma dúvida? Oi, eu sei algumas coisas de matriz, sim. Acho que não lembro tudo, pra falar a verdade, mas bastante coisa eu lembro de matriz, sim. Qualquer coisa me chama no privado que eu te ajudo. Gente, então essa daqui ficou sendo essa resolução, tá? Para essa questão. Posso ir para a próxima questão? Se você está no ensino fundamental, você nunca viu esse assunto, é às vezes normal que você não entenda. Mas o seno de um ângulo, na verdade a gente simplesmente precisava saber que o valor máximo, o seno é 90. E aí eu substituo seno igual a 90, seno igual a 30 e eu vejo quantos por cento que diminuiu. Tá? Vamos aqui então para a nossa próxima questão, galera. Questão 139. Vamos ver o que essa questão está falando. Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. É bem óbvio isso. O gráfico ilustra a situação representando, ao longo de um intervalo de tempo definido, a variação da velocidade durante o congestionamento. Então, beleza. Aqui no nosso eixo Y, que é o eixo da ordenada, a gente tem velocidade. E no eixo tempo, a gente tem o eixo X, na verdade, a gente tem o tempo. Qual que é a nossa pergunta? Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel, permaneceu parado ao longo do tempo? Se a gente olhar, essa é a questão bem fácil, né? Então, como que ele continua parado aqui? É nesse intervalo de tempo aqui e nesse intervalo de tempo. Por que ele está imóvel? Porque nesse ponto aqui, ó, a velocidade vale zero, tá vendo? Todo ponto, guarda isso, todo ponto sobre o eixo X, o Y vale zero. E se o Y é a velocidade, nesse ponto a velocidade vale zero. Por isso que ele está imóvel, ele está em repouso. Não é esse pontinho aqui, tá? Esse daqui é velocidade constante. Aqui a velocidade está igual a zero. Então, ele permanece totalmente parado no intervalo de tempo de 2 minutos. Então, gente, tá vendo? Enquanto tem questões assim, ó, enquanto tem questões desse jeito e questões desse jeito no Enem, tem questões que são assim, tá vendo? Então o Enem ele é muito diversificado quanto ao nível de dificuldade. Tem questões que são fáceis, tem questões que são bem difíceis. Então, por exemplo, se você for fazer a prova do Enem, pega todas as questões nesse estilo aqui. Todas as questões nesse estilo, você já sai fazendo e deixa aquelas difíceis pro final, tá bom? Felipe, me chama lá no Instagram depois, cara. Eu te ajudo sim. Todo mundo, gente, todo mundo que precisar de ajuda, me chama lá no Instagram de estudos que tá aqui na descrição do perfil. Por isso que é importante você me seguir lá. Me chama lá que eu te ajudo com plataformas online. Inclusive, gente, deixa eu só tomar uma água antes. Deixa eu só tomar uma água aqui e já a gente continua. Galera, inclusive, eu tenho parceria com plataforma de estudos. Eu tenho parceria com plataforma de estudos focado em matemática, tá? Não sei se vocês conhecem, mas tem um cara chamado Felipe Ghisoli. O Felipe Ghisoli, ele é criador do canal Universo Narrado. Eu não sei se vocês conhecem. Tem mais ou menos uns 350 mil inscritos lá no Insta e ele tem uns 70 mil de seguidores no Insta. Universo Narrado. Ele é realmente muito bom, muito sensacional. E ele tem uma plataforma só de matemática chamada Desvendando a Matemática. Essa plataforma, ela é incrível porque ela não ensina matemática de forma tradicional, jogando conteúdos para você decorar. Ele explica matemática, galera, por meio das regras do jogo, por meio da matemática, por meio dos axiomas. Então, sabe aquela história de passa pro lado, muda o sinal, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda? Sabe essas frasezinhas que a gente vive decorando, fórmulas que a gente vive decorando? Lá ele consegue explicar a matemática por meio das regras do jogo, por meio dos axiomas, sabe? Somar iguais a iguais permanecem iguais, subtrair iguais de iguais permanece iguais, sabe? Essas frases, axiomas,
realmente as leis ali que Euclides, lá na matemática, estabeleceu. Então, ele tem essa plataforma, ela é sensacional. E ela é muito barata, ela é 30 e poucos reais por mês. Então, se você precisa de ajuda em matemática, ela é uma plataforma que eu recomendo muito, tá? E eu sou a única pessoa que tem parceria com ela. E eu também tenho um cupom de mais 5% de desconto. Então, se você tem vontade de estudar matemática por uma plataforma com aulas, com tira-dúvidas, todas as questões de todos os módulos resolvidas em vídeo por meio do acesso com o QR Code, realmente muito, muito completa, por apenas R$ 32 por mês, se eu não estou enganado. Então, se você não tem nada para matemática e você gostaria, é uma recomendação pessoal que eu faço. Tá? Então o Felipe Ghisoli, para quem conhece o Universo Narrado, sabe que ele é sensacional na qualidade, na produção de conteúdo, na didática. Então me chama também aqui no privado no TikTok ou me manda uma mensagem lá no Insta que eu te passo o meu link pessoal e passo o meu cupom de desconto para você, se você se interessar, tá? Eu tô só abrindo esse parênteses porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade em matemática, muita gente mesmo. E eu particularmente não tenho nenhuma plataforma, não tenho nada que eu criei para ajudar alguém. Porém, eu faço essas indicações de parceiros meus que eu realmente confio e sei da qualidade do trabalho, tá? Então, para todo mundo aí que quiser e tiver interesse, é só me chamar lá no privado também, que eu explico com mais detalhes, faço um tour pela plataforma para vocês verem como é e a gente vai se ajudando, tá? Tamo junto, galera. Então, vamos continuar aqui as resoluções. Tá, Eu falei aqui só algumas coisinhas porque eu vi pessoas realmente precisando de ajuda, tá? Vamos aqui para a próxima questão, então. Essa é a nossa próxima questão. Vamos ver quanto que vai dar isso daqui. Bom, vamos ver. Um garçom precisa escolher uma bandeja de base retangular para servir 4 taças. Tá. Beleza, então ele vai servir 4 taças e elas têm que ser dispostas em uma única fileira, paralela ao lado maior da bandeja, tá? Então, são tudo informações importantes, paralela ao lado maior da bandeja e com suas bases totalmente apoiadas na bandeja. Então, a base da taça tem que estar totalmente apoiada na bandeja. A base, ela tem o raio de 4 e então a base tem o raio de 4 e essa borda tem o raio de 5. Beleza. Tô entendendo o meu problema. Então, quer saber qual que deve ser a área mínima da bandeja escolhida? Vamos pensar, então. Prova do Enem, tá, galera? Enem 2017. Tá, então vamos fazer uma bandeja aqui. Vamos fazer uma bandeja. Acho que isso aqui vai dar. Vamos fazer uma espécie de bandeja aqui. E tá dizendo que ele tem que colocar 4 taças, né? Se ele tem que pôr 4 taças e essa bordinha da taça aqui tem que estar exatamente aqui. Tá, eu acho que eu fiz muito grande. Deixa eu riscar um pedaço dela. Vamos fazer ela menor aqui, senão eu acho que não vai dar. Então eu vou colocar 4 bases aqui, né? 1, 2, 3, 4, tá? Então isso aqui tá fora, tá? Tô jogando fora isso aqui. Coloquei a base das 4 taças. Aí se a gente perceber, tá vendo que essas minhas bases aqui é esse meu de baixo aqui. Só que aí que tá a questão, gente. Todas elas têm que estar embaixo. Você concorda comigo? Que todas precisam estar embaixo? Gente, eu acho que eu vou ter que fazer diferente. Acabei de sacar um negócio aqui. Na verdade, ó, presta atenção. Olha que questão bonita, gente. Olha que questão bonita. A minha primeira aqui, ela vai passar pra fora, né? A primeira ela passa pra fora. E a última, ela também passa pra fora. Isso, a borda maior, agora que eu acabei de me tocar. Então, aqui, ó, a gente tem a base. Aqui a gente tem as bases dela. Na verdade, vou fazer ao contrário, tá? Isso que eu não estava entendendo. Agora eu acabei de ter uma sacada aqui. Gente, esse azul por fora, o azul que tá aqui maior, é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui de cima. E o vermelho que eu coloquei aqui é essa partezinha aqui. Beleza? Para vocês entenderem. Então, por que eu fiz isso? Porque
a primeira taça, ela precisa estar exatamente relando aqui na nossa bandeja. Só que aí a parte de alta dela, ela é maior. Então, a minha segunda base, ela não consegue relar na primeira base, porque ela tá batendo aqui em cima. É como se eu pegar realmente dois copos, uma taça, que a parte de cima é maior que a parte de baixo, eles se relam na parte de cima. Então, as bases não conseguem encostar. Por isso que esses meus vermelhos aqui são essas basezinhas. E o azul por fora é essa parte de fora que tá de cima que está encostando. Então, dessa forma, como que eu posso fazer? O raio da base é 4. Então, esse tamanho inteiro, galera, ó, o tamanho inteiro vai ser 8, né? Se o raio é 4, o tamanho inteiro é 8. E aqui de cima, se o raio é 5, o tamanho aqui de cima é 10, né? Lembra que o raio é 2 vezes o diâmetro. Então, se o raio é 2 vezes o diâmetro... Perdão, gente. Contrário, né? O diâmetro é 2 vezes o raio. Diâmetro é 2 vezes o raio. Então, se o raio de uma é 4, o diâmetro vai ser 8. Se o raio da outra é 10, o diâmetro é 5, o diâmetro vai ser 10. Então, primeiro aqui, ó. Aqui embaixo a gente vai ter o seguinte. Eu vou ter esse tamanho do diâmetro aqui embaixo, que vale 8, né? Esse tamanho aqui vale 8. E aí, perceba o seguinte. Esse tamanhozinho aqui, ó. Esse tamanhozinho aqui, de uma borda superior para outra, vai precisar valer 2, né? Por quê? Porque se uma tem o diâmetro 10 e a outra diâmetro 8, se a gente faz 10 menos 8, a diferença é 2. Então, a diferença valendo 2 é esse tamanhozinho das bordas se encontrando aqui. Então, esse tamanho aqui, ó, na verdade é o tamanho todo, né? Esse tamanhozinho aqui, ó, ele equivale a 2. Porque é um de cada lado. Então, a diferença para uma taça da base para a parte superior é de 1. Como tem duas taças se encostando, então essa diferença aqui das duas bases aqui vai ser 2. Então eu vou colocar mais 8 aqui, mais 2 aqui, mais 8 aqui, mais 2 aqui e mais 8 aqui, né? Todo mundo entendeu, galera? É simples, ó. Significa que se eu tenho a minha base e aqui a parte superior, se a minha base é 4 e a minha parte superior é 8, é 5, significa que é 1 centímetro por taça. 1 centímetro por taça é a diferença. Como eu tenho duas taças aqui próximas, elas se encostam na borda superior, significa que o tamanho da minha bandeja vai ter que ser o tamanho da base, mais essa diferença aqui de tamanho delas. Beleza? Então, no final das contas, qual que é o tamanho da minha bandeja? No final das contas, a minha bandeja vai ser 8, 8, 8, 8, que dá 32, 33, 34, 35, 36, vai ter que ser de 38 centímetros. Vocês entenderam? O lado da minha bandeja precisa ser de 38 centímetros, que são as 4 bases de cada uma da taça, porque o raio é 4, então o diâmetro é 8, e mais esses dois aqui, ó, que é proveniente de 1 centímetro a mais da borda superior de cada taça. E quanto que vai ter que ser essa minha dimensão aqui? Essa minha dimensão aqui, fácil, né? Essa minha dimensão é exatamente o tamanho da taça. Então, na verdade, essa minha bolinha vermelha, ela tinha que encostar na parte superior também. Então, aqui, ó, minha dimensão superior é 8. Tá, aqui no desenho ficou menorzinho do que a bandeja, mas na verdade ela encosta por completo, né? Então, aqui vai ter que ser 8 centímetros. Então, para saber qual que é essa área mínima, eu multiplico 8 por 38. 38 vezes 8 vai dar 8 vezes 8, 64. 3 vezes 8, 24, com mais 6 vai dar 30. Então, deu um tamanho de 304 centímetros. Então, a alternativa correta aqui vai ser a letra C, beleza? Alguma dúvida nessa questão, gente? Comenta aí se vocês têm alguma dúvida nela.
Pode mandar, Samira. Tá, por que que é 8? Porque o 8 é o dobro. O meu texto disse que o raio é 4 e o outro é 8. Então, ó, só para vocês entenderem. Aqui tá a minha taça, tá? A minha taça tem esse formatozinho aqui, ó. Tem esse formato aqui. Esse tamanho aqui, ó, equivale a 5. E esse tamanhozinho aqui equivale a 4. Por isso que se esse tamanhozinho é 5, o tamanho total dessa parte superior é 10. E o tamanho total da parte inferior da base vai ser 8. Tá bom? O raio vale 5, então o diâmetro é 10. O diâmetro é o dobro do raio. Se o raio vale 4, o diâmetro é 8. Tranquilo? E aí, por que dá 38 essa minha base? Porque são as 4 bases que estão lá embaixo, essas minhas partes vermelhas que estão lá embaixo, só que as partes vermelhas, elas não se encostam, porque a parte superior, essa circunferência superior, que é a dessa minha parte superior aqui da boca da minha taça, ela é maior. Então significa que a cada taça aumenta 1 centímetro por taça. Então, aqui, ó, como são duas taças que estão se relacionando, esse tamanho aqui vai ser de 2 centímetros, aqui vai dar 2 centímetros e aqui vai dar 2 centímetros. Beleza? Tranquilo? Esse meu diâmetro 10 foi só para conseguir achar a diferença de 10 para 8, que é o tamanho entre essas bases aqui, galera. Fechou? Vocês entenderam essa questão? E isso dava para fazer pela borda também. Se eu fizer pela parte superior, eu consigo ver o que fica para fora da parte inferior também. Tá, por que a altura é 8? A altura é 8 porque é o tamanho da minha base, tá? Na verdade, o meu desenho ficou um pouquinho errado. Mas se fosse representar realmente o desenho, é como se a minha base fosse isso daqui, tá vendo? A minha base é isso daqui. E lembra, se aqui, ó, é 4, então o tamanho total aqui vai ser 8. Então, por isso que a minha largura aqui é 8, porque é o tamanho do diâmetro da base. Tá? Aqui no desenho, o meu vermelhinho, ele não encostou lá em cima, mas na verdade o desenho mesmo seria assim, tá? E aí aquela parte superior, na verdade, ficaria mais para fora ainda, tá vendo? Então por isso que a altura é 8. Ah, gente, eu demoro, mas eu explico, galera. Eu demoro, mas eu faço vocês entenderem. Gente, estamos aí a 1h05 de live. Vocês estão cansados? Querem parar por aqui? Como que estão as coisas aí? Tô a 1h05 de live. Querem continuar mais um pouquinho? Estão cansados? Isso, eu multipliquei. Para calcular a área, você faz L vezes L. A área de um retângulo é base vezes altura, lado vezes lado. Por isso que eu fiz 38 vezes 8. Que deu então o nosso 304. Beleza? Bora mais uma então, gente. Tô um pouquinho cansado, mas bora. O importante é vocês entenderem. Eu sou o que mais... Eu sou, gente, aqui o que menos importa, tá? A matemática e você entender é o que mais importa. Eu só sou uma ferramenta só dos seus estudos. Mas não significa que é pra ficar me usando, viu? Contém ironia. Vamos aqui pra questão 141, então. Questãozinha na tela, 141. Vamos ver o que essa questão aqui tá falando. Vocês dão risada, né? Questão 141. Vamos ver. Preciso que vocês prestem muita atenção, porque eu já tô vendo que tem um monte de valor numérico aqui, então é para facilitar vocês entenderem, beleza? Então, esquece as questões que ficou já para trás e foco aqui nessa questão. Foco na questão. Em uma cantina, o sucesso de vendas no verão são sucos preparados à base de polpa de fruta. Um dos sucos mais vendidos é o de morango com acerola. E como que ele é preparado? 2/3 de morango e 1/3 de acerola. Beleza? Então, o que eu sei até aqui? Eu sei que
Eu sei que o meu suco, ele é preparado com esses dois sabores aqui, né? Para o comerciante, as polpas são vendidas em embalagens de igual volume. Atualmente, a embalagem de polpa de morango custa R$18. Tá, então vamos tirar esses dados aí. A polpa de morango tá custando 18 pila. E a de acerola tá custando R$14,70. Porém, está prevista uma alta no preço da acerola e ela vai passar a custar R$15,30. Então aqui vai acontecer um certo aumento que vai fazer com que ela custe então R$15,30. Estou interpretando a minha questão. Para não aumentar o preço do suco, não quer aumentar o preço final do suco. O comerciante negociou com o fornecedor uma redução no preço da embalagem da polpa de morango. E quer saber então, essa redução em reais no preço da embalagem de morango vai custar quanto? Gente, é óbvio que o preço do morango vai ter que ser reduzido. Então, por quê? Porque tá vendo que ele não quer aumentar o preço do suco. Como que é o preço do suco? O preço do suco, ele envolve tanto morango quanto acerola. E envolve também essas quantidades. Então, se ele não quer aumentar o preço aqui total, e ele está aumentando a acerola, significa que o morango vai ter que ser mais barato. Então, esse meu morango aqui, ó, ele vai passar a custar X, que eu não sei quanto que é, tá? Eu vou ter que achar esse nosso X aqui. Vocês entenderam essa interpretação? Se eu quero que o meu preço final do suco seja o mesmo e eu estou aumentando o preço de um ingrediente, significa que o outro ingrediente tem que diminuir. Esse meu X, o que eu sei sobre o meu X? Eu sei que ele tem que ser menor do que 18. Isso eu já posso afirmar. O meu X tem que ser menor do que 18. Mas eu não sei quanto que é. Na matemática, quando eu não sei, eu chamo de X, que é a minha incógnita, beleza? Então, como que a gente pode montar isso daqui? Galera, olha que legal. O valor do nosso suco, ele vai ter que ser 2/3 vezes 18, né? 2/3 vezes 18, mais 1/3 vezes 14,70. Todo mundo concorda com isso? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? O valor do nosso suco, ele precisa ser... Eu vou escrever aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. O valor do suco, ele precisa ser... Aqui, ó. O que é o 2/3? É a quantidade de morango. Quantidade de morango. O nosso preço do morango. Esse daqui é a quantidade de acerola que tem no nosso suco. E aqui está o nosso preço da acerola. Vocês entenderam? Quantidade de morango vezes o preço. Quantidade de acerola, que é 1/3, vezes o preço. Para saber o valor final, é sempre quantidade vezes o que você tem ali no seu valor. Quantidade vezes o preço, mais a quantidade vezes o preço. A gente encontra o nosso valor. Então, vamos ver quanto que é o valor do nosso suco. A gente tem que saber o valor anterior. Para saber esse valor, vamos fazer a nossa conta, então. O valor V vai ser 2 vezes 18 sobre 3. Aqui, ó, 2 vezes 18, vamos por parte, tá? 2 vezes 18... vai ser 36 sobre 3, mais 14,70 sobre 3, beleza? Isso vai dar o que, gente? O V, que é o nosso valor, 36 dividido por 3 vai dar 12, mais 14,70, faz aí pra mim. Não precisa fazer não, acho que eu consigo fazer de cabeça. Se fosse R$15, 15 por 3 dá 5. Como aqui é 30 centavos a menos, e eu estou dividindo por 3, aqui vai dar R$4,90, né? R$4,90. Então, o meu valor do suco é R$16,90. O valor do meu suco é R$16,90. Tranquilo? Então, encontramos o valor do fruto. Galera, do suco. E lembra que ele não quer aumentar o preço? Tá vendo aqui que ele não vai aumentar o preço. Então, significa que esse meu valor aqui, ó, esse meu valor aqui, ele sempre é constante. É que ele é constante, ele é sempre o mesmo. Só que no final, tá vendo que onde tem, na verdade, o 18, a gente vai precisar encontrar um novo valor. E onde tem o 14,70, na verdade, ele mudou para 530. Então, todo esse processo que eu fiz aqui
é antes, beleza? A gente fez o antes só para encontrar o valor do nosso suco. Agora eu vou ter que fazer o depois. O depois é o depois do reajuste. Depois do reajuste, como que vai ser? Depois vai ser o nosso V, nosso valor, ele vai precisar ser o mesmo R$16,90. Não dava para fazer a divisão do 2/3 e multiplicá-lo pelo 18? Dá também, dá na mesma. Então, beleza. O valor final vai ser esse mesmo aqui. Então, onde tem essa minha formulinha, essa forma como eu estabeleci a minha questão, vai ser, então, R$16,90 vai ser 2/3 vezes x mais 1/3 vezes 15,30. Essa daqui é a minha equação final depois desse aumento. Entenderam, galera? Vocês entenderam o que eu fiz? Presta atenção comigo. O valor do suco vai permanecer o mesmo. A minha quantidade das duas substâncias permanece o mesmo. Só que aí aqui, é a minha nova acerola. Aqui é a nova quantidade de acerola. Perdão, nova quantidade não, né? Novo valor da acerola. É o novo valor da acerola que subiu. E aqui é o que a gente quer descobrir, que é o nosso valor do morango depois do reajuste. Tranquilo? Então, fazendo isso, como que vai dar? R$16,90 é igual a 2x sobre 3 mais 15,30 sobre 3. Então, isso daqui vai dar... vamos ver aqui como que a gente pode fazer, então. 2x sobre 3, né? 2x sobre 3 é igual a R$16,90 menos 15,30 sobre 3. Eu só peguei esse meu valor aqui, e eu passei lá para o lado esquerdo. Aqui, a quantidade de morango e de acerola é a mesma. O valor final é o mesmo. Então, o X é o novo preço do morango e aqui é o valor da acerola depois que subiu 60 centavos. Então, fazendo aqui, a gente pode tirar um mínimo múltiplo comum, né? Vamos tirar o MMC aqui. O mínimo múltiplo comum entre qualquer valor e 1 é qualquer valor, então é 3. 3 dividido por 3 dá 1, vezes 2x vai dar 2x. 3 dividido por 1 vai dar 3, então aqui vai dar 3 vezes 16,90 menos 15,30. Posso cortar o 3 com o 3. Então, no final das contas, galera, o nosso 2x vai ser 3 vezes 16,90, vamos ver quanto que dá. 16,90 vezes 3... vai dar 3 vezes 0, 0, 3 vezes 9, 27, 3 vezes 6, 54, 3 vezes 6, 18, mais 2 vai dar 20, 3 vezes 1, 3, 4, 5, 50 e 70. Então, deu 50 e 70 menos 15 e 30. Isso menos 15 e 30 vai dar quanto? 0, 4, 5 e 3, né? Então, deu... O nosso 2x deu 35 e 40. Então, o nosso x é 35 e 40 dividido por 2. E vai dar... quanto que dá isso, galera? 17... E deixa eu ver. Será que eu fiz a conta errada? Espera aí que eu acho que eu errei em alguma continha aqui, galera. Pera aí, deixa eu ver o que eu errei aqui. Tá certo, gente? Aqui vai dar 17,70 mesmo, né? 17,70? É isso, né? 17,70. Acho que é isso, né? Eu tô em dúvida se eu fiz alguma conta de multiplicar errado aqui. Acho que não, né? É isso mesmo. Deixa eu ver. Vamos ver aqui.
Por que que o 8 virou 4 e não 7? Não, aqui não é 8 não, aqui é um 5, tá? Aqui é um 5. Pera aí, gente, deixa eu só confirmar aqui. O mínimo múltiplo comum é 3, né? Que vai dar 2x. 3 vezes 16,9. Se fosse 17, seria 51. Menos... Tá certo. Isso, ó. Eu já tinha lido o resto da questão, sim, ó. Tá até grifado. Ele quer saber a redução no preço de morango, do morango. Ah, gente, então é isso mesmo. Eu tô achando que tá errado. Lembra, o preço antigo do morango era 18. O novo preço que a gente encontrou foi 17,70. Então, qual que é essa redução? A redução vai ser de 30 centavos, né? É isso mesmo, né? Na minha cabeça eu tava que era pra ter dado 60 centavos na real. Tá certo, eu fiz as contas corretas aqui, deu 17,70 mesmo. Então era só subtrair. Então, 30 centavos é a resposta da questão 141. Então, galera, ó, para quem quiser tirar print da resolução que eu fiz, tá aqui na tela, tá? Então, se você quiser tirar print aí da resolução, a gente calculou antes o preço do suco, fazendo a quantidade vezes o valor de cada ingrediente. Depois a gente manteve o valor do nosso suco, manteve as quantidades, só que os preços eles mudaram. O preço da acerola ficou 60 centavos mais caro, então o X aqui ele precisa ser reduzido. Galera, eu acho que eu acabei de ter uma sacada. Gente, vê se faz sentido o que eu vou falar pra vocês. Acabou de bater uma luz aqui e eu tô achando que dava pra gente ter descoberto a resposta de uma vez sem precisar fazer conta. Só pela proporção entre as quantidades. Eu não sei se foi coincidência, mas presta atenção na lógica que eu acabei de pegar aqui batendo o olho na questão. Olha isso, gente. Olha que legal. Tá vendo que a acerola, ela aumentou 60 centavos. Ela aumentou 60 centavos numa proporção de 1/3. Cara, olha isso. A acerola aumentou 60 centavos numa proporção de 1/3. Então o nosso morango, como a proporção dele é o dobro, tá vendo? A proporção dele é o dobro, ele precisa reduzir metade. Ah, você tá de sacanagem, gente. Tá de sacanagem que dava pra fazer isso. Cara, eu já fiz essa questão umas 10 vezes e eu nunca pensei isso, velho. Que legal, cara, que legal. Olha, vocês entenderam? Se a acerola aumentou 60 numa proporção de 1/3, significa que o morango, como ele é o dobro, ele tem que diminuir metade. Porque se eu fizer 2/3 vezes 0,30, menos 0,30, isso aqui me dá menos 0,60 sobre 3, que daria menos 0,20. E se eu fizer 1/3 vezes 0,6, isso vai me dar 0,20. E se liga nisso aqui, menos 0,2 mais 0,2 é igual a 0. Se é igual a 0, o preço do meu suco ele se mantém. Ah, meu Deus do céu. Tá de sacanagem que dava pra fazer isso mesmo. Meu Deus do céu. Eu tô em choque aqui. Gente, se alguém falou isso no começo, eu peço perdão, porque é muita mensagem, então eu não consigo ler tudo. Mas você tá de sacanagem, velho. Nossa, eu vou dormir feliz hoje. Pô, Felipe, perdão, cara, eu não vi mesmo.
Eu vou dormir feliz hoje. Eu vou dormir feliz. Esquece. Hoje eu vou sonhar com isso aqui, cara. Pô, que questão bonita. Ah, coisa linda. Aí a gente podendo marcar a resposta, só de ler a questão já marcava a resposta. Mas não, tem que fazer tudo isso aqui. Fala, Cristiano, nunca fiz faculdade não, cara. Eu estudo pra vestibular de Enem, tá? Vestibulares e Enem. Quero passar em medicina numa universidade federal. Pô, sensacional, hein, gente? Sensacional. Galera, fechamos por hoje então, tá? Aqui a gente aprende dos dois jeitos. Gente, fechamos então. Amanhã eu vou continuar com a questão 142 e a gente vai seguindo. Amanhã, questão 142, tá bom? 1h e 25 de live. Pude fazer algumas questões com vocês e fiz as duas mais difíceis da prova, acredito eu. Depois eu vou colocar o link da live lá no story do meu Instagram. Por isso que é importante você me seguir lá no Insta de Estudos, que tá aqui na descrição do perfil, tá bom? Então é isso, galera. O meu muito obrigado. Eu realmente preciso ir agora porque eu tenho um compromisso daqui a pouquinho. Aí amanhã a gente já volta e continua aqui. Então eu espero você 3 horas da tarde. A gente vai fechar a prova inteira do Enem de 2017 de matemática. Depois eu vou para 2018, para 2019. A gente vai até o Enem 2021. Vamos ver aí se até agosto, setembro, ali fazendo live, a gente finaliza todas as últimas 6 provas de matemática do Enem. Como eu não sou professor, aquelas questões que eu não sei, eu vou também pesquisar, revisar antes para ter condições de explicar para vocês, beleza? Então tamo junto. Muito obrigado de coração por todo mundo que participou aqui, por todo mundo que seguiu, que mandou presentinho. Tamo junto e até amanhã, galera. Fui!